Todos, que todos os médicos e todos os profissionais de saúde tenha essa oração. Nós estamos aqui com a doutora Patrícia, porque é um momento que temos que ter todos os cuidados. Você vai ver aqui a doutora com a máscara, porque ela está de frente à batalha, até para cuidar de nós mesmos e proteger também aos pacientes. É necessário que ela use a máscara. A minha também está aqui próxima, mas o que eu quero mostrar para vocês, profissionais de saúde, que vocês não estão sozinhos. A Igreja Universal, juntamente com o Grupo da Saúde, estaremos dando todo o apoio, seja espiritual. Nós fizemos distribuições de máscaras e de muitos materiais que foi necessário, material de limpeza e outras coisas mais que os hospitais nos pediram esse apoio. Mas, doutora Patrícia, nós vamos falar um pouco de cada coisa. Eu quero que a senhora se sinta bem à vontade, a senhora está em casa, essa casa é sua, nós estamos aqui na central do Grupo da Saúde. Eu quero mostrar para você, meu amigo, minha amiga, uma realidade. Não é para ter medo, mas é necessário ter os cuidados. Doutora Patrícia, por favor, só para as pessoas que ainda não conhecem a senhora trabalha em que área de hospital? Qual é a profissão da senhora de médica, mas digo a sua atividade dentro do hospital? Sim, bispo. Boa tarde a todos, primeiramente. Eu trabalho, sou formada desde 2002. Minha formação de base é pediatria e UTI pediátrica. Eu ainda mantenho esse trabalho em UTI pediátrica até hoje. Já são 12, desde 2006, 14 anos só em UTI pediátrica. E há 2 anos voltei a fazer consultório também, atendendo puericultura, pediatria geral. Ótimo. Doutora, se fala muito sobre os adultos que estão adoecendo e, para nossa tristeza, posso dizer assim, a morte de alguns, né? Mas sobre criança não é tão falado ainda. Por isso que eu pedi para a senhora vir aqui hoje. E hoje é Dia das Mães, daqui a pouco vamos orar pelas mães, que são profissionais que devem estar de plantão, né? E não está nem podendo voltar para casa, dar um abraço no filho. Vai ser um Dia das Mães totalmente diferente, né? Mas, doutora, qual é a realidade hoje com as crianças? Existem crianças que estão adoecendo, já tem crianças falecendo com essa doença que infelizmente ainda não foi descoberto o remédio, né? Nós estamos orando para isso. Então, passa para a gente, doutora, no lado das crianças. Está realmente acontecendo algo trágico? Digo assim, crianças também estão sendo atingidas. E o que a mãe pode fazer para guardar seus filhos contra esse mal? Sim, bispo. Infelizmente, o acometimento infantil não é na proporção dos adultos, mas estamos tendo acometimento sim. Como eu estou nesse microcosmo de UTI pediátrica, e é uma UTI pediátrica que fica aqui na periferia de São Paulo, local onde a gente está tendo um elevado índice entre os adultos, nós temos recebido, sim, crianças na UTI e fizemos os atendimentos, crianças que ficaram em respirador mecânico, porém é algo assim contraditório, é que eu estou no microcosmo da UTI, eu estou recebendo as crianças graves, mas o atendimento em geral da pediatria reduziu, o pronto-socorro reduziu. Quem está chegando pediátrico é realmente crianças que estão precisando da UTI mesmo, e em geral são crianças com quadro de base, com algum comprometimento, algum tipo de síndrome, algum tipo de histórico prévio que justifica
o acometimento pulmonar da maneira como a gente viu ali pelo Covid. Então, a palavra que eu tenho, bispo, as crianças estão sendo acometidas, não podemos negar a realidade, porém, há esperanças, assim, né? São crianças específicas que nós vemos que estão sendo atingidas. A senhora já tivemos aí alguma estatística de crianças falecidas? Então, como é algo muito novo, é um novo agente viral, as informações ainda não foram totalmente levantadas. Então, a experiência que eu tenho é da prática ali dentro do meu local de trabalho, né? Houve uma elevação na mortalidade, né? Eu não vou chegar a citar números aqui para vocês, mas houve essa elevação sim. O agravamento pulmonar, a gente viu parâmetros no respirador que a gente não costuma utilizar normalmente nas crianças. Falando com colegas da saúde, né? Níveis de PEP, PINSP, assim, realmente bem elevados, né? Não corriqueiros no nosso dia a dia. Né? Síndrome de desconforto respiratório agudo, né? Bem evidenciado. Mas uma coisa eu posso falar para o senhor, bispo. Deus está guardando. Deus está nos guardando ali porque temos que ter o cuidado, temos que ter prudência, porque nós estamos vendo coisas que nós nunca vimos antes, porém, eu falo assim, sinceramente, para o senhor como médica mesmo. Por favor. Se Deus está agindo, está tendo misericórdia do Brasil. Porque nações como Estados Unidos, que está acontecendo lá, com todos os recursos que eles têm ECMO, né? Os colegas da saúde vão saber o que eu estou falando, eles têm ventiladores excelentes lá. Eles têm a Mercedes-Benz dos ventiladores, nós trabalhamos com os fusquinhas aqui. E Deus está guardando e está preservando as crianças de uma verdadeira tragédia. Mas o Senhor está fazendo a parte dele, como é nítido, mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que agir com prudência, sim. As mães, os pais. E eu gostaria de estar passando para vocês algumas dicas, se o bispo me permitir, me autorizar. Coisas pequenas, simples, fáceis de serem feitas, mas que vão trazer segurança, biossegurança para vocês dentro de casa com as crianças. Claro, doutora. Queremos todas as dicas, por favor. Dia das Mães, né? As mães precisam saber como cuidar dos seus filhos, que não está sendo muito anunciado, né? Se fala muito dos adultos, dos idosos, e é importante que essas mães fiquem sabendo que tem criança adoecendo. E precisa de cuidados, né? Nós vamos falar aqui da fé, mas como eu falei para a senhora, doutora, somos seres humanos, independente de fé, de ser de Deus, não ser de Deus, ter fé em Deus, não ter fé em Deus, somos seres humanos, precisamos de cuidado. Então, doutora, essa é a realidade de onde a senhora trabalha, Sim. né? Porque eu acredito que deveria ter um certo cuidado também de já a mídia anunciar para alertar as mães das crianças, né? São crianças indefesas, né? Sim. Ela não tem noção que não pode mais brincar na areia como brincava antes, ela tem que ser um certo cuidado. Ela não sabe porque tem que lavar a mão toda hora, vamos dizer assim. Então, muda toda uma vida de uma criança, né? Então, mãe, preste bem atenção a essas dicas da doutora, que com certeza é necessário, a palavra é essa, é necessário todos os cuidados. Então, doutora Patrícia, por favor, dê as dicas aí para essas mães que estão de parabéns, sejam profissionais, seja dona de casa, seja empresários, microempresários. Você que é mãe, preste atenção a essas dicas, por favor. Primeiramente, não ficar ansioso com o retorno das crianças para as creches e escolas. Nesse momento de pandemia, é importantíssimo esse isolamento social das crianças, desse meio em que elas ficam muito aglomeradinhas ali. Então, ter tranquilidade, tranquilizar o coração em relação a isso. É necessário que as crianças fiquem em casa,
Vamos olhar isso como um momento de bênção que vocês vão ter, de estar interagindo mais com as crianças. Há anos as mães vêm lutando com esse dilema de ficarem longe de suas crianças, porque precisam voltar para o mercado de trabalho. Então agora é uma oportunidade de vocês estarem juntas com elas, tendo um tempo de qualidade, um tempo de interação, brincar com a criança de vocês, interagir, conversar, cantar com eles, dançar com eles. Aproveite esse momento em casa que vocês estão tendo. Muitas estão em esquema de home office. Parece que está tendo que dobrar o tempo, mas não. Vamos ter calma, tranquilidade, tentar olhar o negócio pelo lado positivo. É o que eu estou tentando fazer lá dentro da UTI onde eu trabalho, né? E como que a gente consegue isso? Com muita paciência, buscando em Deus, bispo. Né? A gente sabe que a paciência é algo que Deus, se nós pedimos, Ele nos dá. E toda vez que vocês forem se expor fora de casa, ao retornar para casa, seguir aquelas dicas que a mídia já está passando, mas é importantíssimo para quem tem criança em casa. Separe um calçado para você utilizar fora de casa. Use seu tapetinho se possível, com um componente mais plástico, borrifado com água e hipoclorito de sódio, né? A famosa cândida. A proporção de 1 litro para 2 colheres de sopa dessas substâncias, borrifa ali naquele tapetinho, deixa um paninho de chão seco na frente, limpe e deixa esse calçado ali na entrada. Já se dirija diretamente para a pia, lave suas mãos, higienize as mãos. Lembrando da técnica, palmas, dorso. Por favor, doutor. Fazer com álcool gel, vamos fazer, pode, na lavagem a mesma, palmas, entre os dedos, dorso, entre os dedos, ponta dos dedos, polegar, ponta do polegar, esse movimento e punhos. Faça isso. Fora de casa, máscara caseira, sempre, utilizem. Se todos utilizarem, a transmissão de perdigotos, de gotículas de saliva um para o outro, minimiza, reduz muito essa quantidade desses perdigotos. Então, isso vai proteger. Porque quem que vai estar levando para a criança? Vai ser quem está se exteriorizando, saindo para o trabalho, tendo a necessidade de sair de casa. Então, se vocês bloquearem isso com as mãos, a máscara, o calçado, que é onde a gente pisa nos perdigotos e traz o vírus para dentro de casa, vai reduzir muito a possibilidade da criança entrar em contato com o coronavírus, com o Covid-19. Por exemplo, um caso que eu vou citar por alto lá na UTI que nós atendemos. Uma criança especial com uma síndrome rara, acamadinha, traqueostomizada, na casinha dela, chegou à UTI há cerca de 1 semana e quem que levou esse Covid para essa bebê? A mãe. Nós detectamos que a mãe havia ido ao hospital na semana anterior visitar o neto, que ela tinha ganhado um neto, em um hospital que é um centro, é um foco, que está tendo vários atendimentos de adultos ali. Então, qual teria sido a orientação adequada para aquela mãe? Ela ter ido de máscara ali visitar o neto, ou, se possível, nem deixar para visitar o neto depois em casa. Talvez com isso ela tivesse bloqueado a transmissão para essa criancinha que estava em casa sob os cuidados dela. Então, a condição é essa, é a gente, ao entrar e ao sair de casa, estarmos nos protegendo, com isso estaremos levando um nível de segurança, de biossegurança para as crianças muito grande. A lavagem das mãos das crianças, recomendado pela puericultura, que sempre que a gente comer, escove os dentes. Mas para a gente manter uma rotina legal, para a gente não esquecer de estar colocando as crianças para lavar as mãozinhas, escovação de dentes pela manhã, no meio da tarde e à noite. Aproveita o momento da escovação dos dentes e já faz o momento da lavagem das mãos. Com isso, vocês vão estar higienizando as mãozinhas dos bebês. Unhas sempre bem aparadinhas. Se vocês tiverem medo do corte com a tesourinha, existem lixos para bebês mais delicados para estar aparando, deixando essas unhinhas deles sempre bem curtinha, para estar acumulando o mínimo
bactéria e de vírus ali. Outra questão também importante ali com os bebezinhos, a gente está melhorando o nível de imunidade deles. Então, caprichar nas 4 porções diárias de frutas, verduras e legumes, que a OMS indica. Fácil de estar fazendo uma frutinha no meio da manhã, uma frutinha fresca ou um suquinho de fruta, no máximo 150 ml para as crianças acima de 1 ano, até os 2 aninhos, né? Abaixo disso, no máximo 100 ml, com vitamina C, espremidinho na hora ali, a laranja ou então a acerola, bem fresquinho. E sempre está incluindo as verduras e os legumes no almoço e na janta. A gente vai estar conseguindo, fácil conseguir a nossa meta das nossas 4 porções de frutas, verduras e legumes. E outro dado importante também, o banho de sol diário. A OMS indica 6 minutos de banho de sol diário para a gente aumentar nossas taxas de vitamina D. Tenta levar os pequenininhos ali para o sol. Talvez não dê, se vocês morarem em apartamento, não dê para descer lá no condomínio, mas um local do apartamento onde bata sol antes das 10 da manhã ou após as 3h30, 4 horas da tarde. 6 minutinhos, a maior parte do corpinho deles exposto. E a última coisa que eu queria falar também é a aeração da casa de vocês. Por volta do meio-dia, já existem estudos que foram feitos no Japão sobre o ambiente estar arejado. Por volta do meio-dia, quando a temperatura estiver mais alta, abram as janelas, deixa ventilar a casa. Tem que ter uma corrente, não adianta abrir só a janela, tem que ter uma via de saída. Então, é abrir 2 locais diferentes para a gente criar uma corrente. Com isso, minimiza muito o nível de partículas do vírus em suspensão no ar. Então, o recomendado seria a cada hora a gente abrir pelo menos uns 10, 15 minutos. Mas se não for possível, ainda mais que agora está chegando o período mais frio do ano, faça isso durante o meio-dia, ali próximo ao meio-dia, entre as 10 horas da manhã até umas 2, 3 horas da tarde, para estar deixando a casa de vocês aerada e arejada, tá bom? Então, era isso que eu gostaria de estar falando. São dicas simples, mas que eu acredito que vai fazer... e sim, quando as crianças precisarem sair de casa, eu vejo que muitos pais vão, se protegem, colocam a máscara, mas na criança não coloca. Façam também, providenciem máscaras infantis, oriente, eu sei que é difícil, a criança fica querendo tirar, mas orienta, faz a tentativa, porque é importante para protegê-las também, porque eles, por mais que o nível de acometimento infantil seja menor do que no adulto, eles são seres biopsicológicos, sociais, são seres biológicos, então precisam da proteção também da máscarazinha no rostinho deles, tá bom? Doutora, eu ia fazer várias perguntas, mas a senhora, a senhora resumiu tudo que a gente precisava saber. É o que eu tenho visto, né? Muitos cuidados com adultos estão esquecendo dos filhos. Eu já vi na rua várias vezes, né? Os pais, as mães com a criança no colo e sem nenhuma proteção, sem nenhum cuidado. E uma coisa também que a senhora falou, que alimentação também é importante, essa alimentação, e uma coisa também que é necessário, acredito eu, a higiene muito mais agora, né, doutora? Sim, senhor. Porque a criança não tem noção, aí pega o chinelo, põe na boca, né, e não faz assim, se dava só o banho uma vez, agora é necessário que dê mais banhos. Então, tudo isso, pessoal, é prevenção. Prevenir é o melhor remédio, né? Com certeza, bispo. Pelo menos eu ouço isso há muitos anos. A prevenção é a coisa melhor remédio. Então vamos evitar, vamos ter todos os cuidados. Seja você da fé ou não, é necessário. Essa é a palavra. Por enquanto é necessário. Na verdade, a higiene sempre foi necessária, mas agora mais do que nunca. Nós estamos pedindo a Deus para que Deus dê essa sabedoria, né? A ciência, que vai vir da ciência, mas é Deus que vai dar essa sabedoria e nós vamos alcançar a vitória como sempre. Mas temos que ter esses cuidados. Doutor, agora vamos falar um pouco
A senhora quer falar mais sobre as crianças, acrescentar algo mais? Faltou só Pois não. o tempo de sono delas, bispo. Importante estar vigiando na qualidade do sono, não deixar elas dormirem muito tarde, antes das 10 da noite, porque isso também restaura o sistema imunológico delas. Um tempo de sono de qualidade, de 8 a 12 horas por noite. Somente isso mesmo, que faltou complementar. Ótimo, ótimo. O sol também, né? Isso, sol, importante, gente, porque também não pode ficar com uma criança muito dentro de casa, né? Tem que levar aqueles 6 minutinhos pelo menos 6 minutos, né? A vitamina D. Excelente. Agora vamos falar sobre um pouco dos profissionais que estão de frente à batalha. Como eu falei, tem mães agora que não vai poder ver os seus filhos. Mas, doutora, eu fiquei... chega até o nosso conhecimento profissionais que também estão adoecendo, né? Quer dizer, lá mesmo onde a senhora trabalha, não vamos citar nomes de pessoas nem lugar, mas profissionais que também estão adoecendo. Sim. Quer dizer, estão cuidando tanto dos outros e estão tão próximos, né? E tem que dar essa assistência porque são pessoas que foram chamadas, acredito que eles talvez não sabem disso, mas tem um chamado de Deus, né? Cuidar de seres humanos, né? Independente, eu costumo dizer, ele não pergunta quando a pessoa chega no hospital, eles não perguntam assim, qual é a sua religião? Você é bandido? Você é um trabalhador? Não, a função dele é salvar aquela vida, né? Mas eles estão adoecendo, os profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e lá na sua equipe de profissionais lá do hospital, temos pessoas também que estão adoecendo, né? Sim, senhor bispo. Há pessoas já, colegas próximos, que adoeceram, familiares próximos adoeceram também, estão retirados, né? Estão fora da equipe. E isso tem acabado por sobrecarregar quem fica, porque nós temos que cobrir aqueles que saem, né? Tem colegas também que estão em UTI, né? Temos casos de Vitória também, de colegas que foram entubados, já estão entubados, já estão em suas casas, graças a Deus. Estamos vendo de tudo ali. Porque os próprios profissionais podem adoecer, né? Se nós não utilizarmos tudo isso que a gente ensina, a gente não colocar em prática, como é um local altamente infestado, né, pelo vírus, é muito fácil. Então, nós temos que estar sempre vigiando, tendo a prudência, né, de colocarmos as nossas máscaras, nossos óculos de proteção, touca. Desde que começou isso, eu não ando mais sem touca dentro do hospital, porque o vírus pode aderir no cabelo, a gente mexe o cabelo, né? Vigilância de não estar levando mão nunca ao rosto, nem em casa, nem no ambiente hospitalar. E acima de tudo, contando com a fé, né, bispo? Porque nós podemos estar fazendo tudo, mas se a gente ficar ali com medo, paralisado, isso não vai fazer bem pra gente, pro nosso sistema imunológico. Então a gente tem que ter fé, não pode ter medo, a gente tem que tomar as medidas, sermos prudentes, aquilo que a gente já conhece, né? Porém também confiando de que esse período vai passar. Como falei para a senhora, não vamos citar nomes, mas existem profissionais que estão assustados. Existe e... que está se combatendo algo desconhecido, né? Sim. Que até o momento não tem como se defender, né? Então, por coincidência, essa colega próxima que trabalha ali junto a nós ali, não é no mesmo dia que eu, mas eu peguei um plantão dela e ela verbalizou para mim que estava com medo, estava muito ansiosa, estava preocupada, né? Aí deu 10, 15 dias depois ela veio a constatar que estava com o PCR dela positivo. O outro colega também estava muito assim, divulgando muitas coisas, muito preocupado.
aconteceu também com ele, né? E a gente ali no nosso ambiente de trabalho, ali a gente vê a enfermagem, técnicos queridos assim, se aproximando, a gente vê eles trabalhando, todo mundo tenso, né? Como é que está o emocional da equipe? Digo, a equipe assim, de todo o hospital, né? Que estão ativos ali, estão dia a dia lidando com essa doença que ainda não se tem um remédio, né? Como é que está o emocional dos profissionais? Tá um clima tenso, um clima bem tenso, bem preocupante. Podemos dizer que tem profissionais que estão até em depressão? Olha, eu não cheguei assim, ninguém chegou a compartilhar isso comigo, né? Mas nós percebemos que as pessoas estão mais agitadas. Então, por exemplo, ontem eu fui, antes de ontem fui dar o plantão e tava todo mundo, aconteceu um surto assim, eles vieram para dentro do conforto médico, as equipes de enfermagem trouxeram bolo. Aí eu olhando assim, falei, meu Deus, não é o momento, não é a hora da gente fazer confraternização, mas a gente viu que elas estão se sentindo, todo mundo está se sentindo tão pressionado que foi um desequilíbrio que teve ali, de falta de prudência. Eu não falei nada, eu respeitei, eu deixei elas fazendo ali no nosso conforto, me apartei um pouco, né, porque não... Mas eu enxerguei como algo assim, uma atitude mesmo já assim, realmente assim, de extravasar aquela tensão toda que elas estão tendo, de diariamente ter que estar ali, tiveram que colocar um tapume no meio da UTI. Você entra dentro daquele tapume, que eles deram o nome eu acho um nome horrível, covidário, que lembra até cova, né? Você entra no tal do covidário, mal ventilado, aqui as crianças, algumas mães sem proteção ali dentro, um negócio muito, muito, muito tenso, muito estressante mesmo, isso. Eu sei que a senhora é da fé. Senhor. A gente vai falar agora um pouco da sua mudança antes da doutora, como era antes, que não tinha ainda se voltado para Deus de uma fé inteligente, vamos dizer assim. Ouvia falar de Deus, mas não tinha uma intimidade tão grande com Deus, né? A doutora Patrícia, nós passamos aí antes, até um dos secretários dos estados, pedindo, né, aos padres, pastores, né, para confortar os profissionais e os pacientes, né? Você veja que agora, pelo menos um dos estados reconheceram a importância do espiritual, né? Nesse momento tão difícil que as pessoas estão atravessando. Não só o paciente, como os profissionais. Por isso que nós estamos aqui hoje. Doutora Patrícia, quem era a doutora Patrícia antes da fé? Eu tenho um pouco da sua história. A senhora, como profissional, a senhora chegava lá, botava o seu jaleco e era a profissional doutora Patrícia, né? Ele entra o seu conhecimento, tudo aquilo que a senhora estudou. Então a senhora fazia o seu trabalho. Mas quando a senhora tirava o jaleco e vinha só a Patrícia, a vida pessoal, antes da fé, quem era essa Patrícia? Bispo, eu era uma pessoa que não tinha sentido na minha vida. Vivia no automático, vivia só por viver. Meu quadro de depressão começou a se desencadear na entrada da faculdade, no primeiro ano da faculdade. Eu não estava preparada para sair de casa, aquela perda e, assim, algo estranhíssimo, porque 99% das pessoas que entram numa faculdade pública de medicina vão vibrar e vão estar felizes com aquilo. Para mim foi ao contrário, durou alguns dias. E na sequência, quando eu comecei a perceber que eu ia ter que sair da minha casa, da proteção dos meus pais, das minhas coisas, dos meus locais, né? Aquilo me gerou medo, pânico, e ali eu comecei a desencadear algo muito ruim de querer desistir de tudo, de chegar até
a precisar de intervenção com colegas psiquiatras e medicação, psicofármacos, depois terapia, depois cheguei num ponto que eu já estava acostumada a viver com aquele humor triste, continuamente achando que era aquilo, sem sentido, tanto fez como tanto faz, fazia a profissão no automático, né? Estava ajudando a outros, mas aquilo era uma verdadeira hipocrisia, porque eu não dava valor para minha própria vida, né? Mas estava ali fazendo de maneira hipócrita, né? Falsa, cuidar do outro ali, fazia tecnicamente, mas Era só profissional. exatamente. E na verdade quem estava precisando de ajuda era a senhora. Exatamente. Hoje, se eu estivesse enfrentando essa pandemia naquela época em que eu não tinha tido encontro com a fé inteligente, eu provavelmente nem ia estar aqui com o senhor, eu ia estar lá, trancada no meu quarto, debaixo da cama, com medo de tudo e de todos. Do Covid, com medo, ia querer parar tudo, largar tudo. Quer dizer, a senhora já começou a adoecer já nos primeiros anos da faculdade. Na entrada da faculdade. Na entrada. E foi piorando. Foi piorando. Tinham questões íntimas minhas também associadas, mas o desencadear foi a perda do meu local, que eu achava que era de segurança, que era ficar ali junto com meus pais, com as pessoas conhecidas, com o ambiente que eu conhecia. Foi piorava start. essa depressão, esse pânico, esse medo, quando a senhora estava ali exercendo a doutora Patrícia, ou quando a doutora Patrícia tirava o jaleco e voltava a ser só a Patrícia? Então, Quem estava pior, a médica ou a Patrícia? é que a fase pior foi durante a formação. Eu ainda não estava começando a ir até os pacientes. Exatamente, estava começando. Então era péssimo, porque eu já não via sentido na minha vida. Eu entrava como estudante no hospital, via um homem perdendo os movimentos das pernas, aí aquilo me deixava mais ainda, sem sentido ainda. Mas aí foram acontecendo situações, acabei formando, acabei indo para residência, para especialização, e aí comecei a vida ativa mesmo, de médica, a responsabilidade minha mesmo, peso da responsabilidade nos meus ombros. Foram 2 anos que Deus permitiu que eu suportasse o peso sobre os ombros sozinha, sem Ele, né? E era ir para aqueles plantões, são plantões aqui nas periferias de São Paulo, nos hospitais que tem muita necessidade. E quando eu terminava tudo, eu ia para o meu cantinho, nosso conforto médico lá, ficava lá triste, muitas vezes chorava, muitas vezes ficava lá sem sentido algum. Chegou a passar pela minha cabeça. E até lá o postinho da enfermagem, que era muito fácil o acesso, pegar alguma coisa, tomar, acabar logo com aquilo tudo ali, me injetar alguma coisa que a gente usava ali para sedar as crianças, passar catéter, entubar, né? Mas... Doutora, deixa eu aproveitar esse gancho, desculpa, só para aproveitar. Nunca tive coragem. Não tinha... Mas já passou pela cabeça, né? Passou. Nós temos profissionais que o seu passado pode ser o presente. Talvez esteja me ouvindo agora, que estão nos hospitais, nas clínicas. Nós temos profissionais agora que estão nos assistindo, que estão nos hospitais, estão na clínica, estão tirando esse momentinho para assistir a senhora, e que de repente esse pânico todo, essa guerra espiritual também, ela está pensando agora em desistir, né? Como a senhora também pensou. E como a senhora mesmo disse, a senhora conhece medicamentos que podem dar fim à vida. E muitos pensam que a vida se baseia só no físico, né? Eu vou me matar, acabou a dor, acabou o sofrimento. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é comprovado na Bíblia, na Palavra de Deus, que esse descanso não é verdadeiro. Então, o médico sabe como tirar a vida. Como nós tivemos lá na Inglaterra, o doutor, já comentei que o doutor, só em saber que pegou o coronavírus, ele tirou a própria vida, se antecipou. Poderia estar curado, né? Como nós temos aí um índice muito alto de cura, né, doutora? Temos, graças a Deus. Graças a Deus nós temos um índice muito alto. É que todo mundo que tem está morrendo, não é bem assim.
né? Estão exagerando. Muita mídia aí. Não Concordo. precisa citar qual é a emissora, mas a doutora estava falando de uma emissora, né? Sim, que eu fico com mais medo vendo a emissora do que dentro da UTI entubando a criança com altíssima suspeita de Covid, que depois se confirma, né? Vocês devem saber qual é a emissora. Vocês devem saber. Que está criando pânico. Faz um negócio ruim dentro da gente, aquele negócio, aquele monte de caixão, E eu lá dentro da UTI, cara a cara ali com... Vê que a realidade é outra, né? Não é tanto mas assim. Aquela sensação de segurança. Deus está aqui. Quer dizer, está passando até vírus para os profissionais também, né? Isso afeta a saúde mental das pessoas, bispo, demais. Isso daí... E a saúde mental afetada, a imunidade fica baixa, gente. Então a gente tem que controlar o que a gente está vendo, o que a gente está comendo com os nossos olhos, nossos ouvidos, porque é proteção contra o Covid. Boa, é uma das vacinas que funciona. É você usar a fé em Deus, confiar na proteção de Deus. É por isso que o secretário, muito sábio, pediu aos pastores, né? Aos padres, pastores, para ir lá dar esse apoio aos profissionais e aos pacientes. Olha como o homem inteligente, né? A fé é inteligente. Quer dizer, ele viu que fisicamente não está tendo mais condições de arrumar uma solução para isso. Então, vamos pedir a Deus, pessoal. Vamos pedir proteção a Deus. Eu vou ler aqui daqui a pouco um Salmos 91, que você conhece muito bem. Mas, doutora, o que fez a senhora desistir de tirar a vida, e quem é a doutora Patrícia hoje? A Patrícia e a profissional. Mudou a Patrícia, mudou a profissional? Mudou, bispo. Foi um ponto bem específico, foi um plantão que eu estava dando, e eu compartilhava, eu lamentava meus lamentos, e ali naquele dia, naquele plantão, peguei uma colega enfermeira que teve muito amor pela minha vida, que ela podia muito bem ter ouvido e ter ficado quieta na dela, mas ela teve amor pela minha vida e falou assim, que eu queria ir a uns, assim, não criticando a religião, longe disso, pelo amor de Deus, criticar a religião de ninguém, mas eu queria ir a um centro espírita. Uhum. E aí eu fui compartilhando, eu quero ir, será que você conhece, né? Ela, doutora, você não precisa de centro espírita nenhum, a senhora precisa ir pro seu quarto, se ajoelhar lá naquele quarto de plantão e orar a Deus, que ele vai ouvir no nome de Jesus, mas tem que ser no nome de Jesus, que aí ele vai ouvir e conta tudo isso que a senhora está me contando aqui. Que eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na sua vida como ele trabalhou na minha. Aí ela compartilhou que ela tinha uma história parecida, assim, de todos, né? Temos. E aí aquilo me deu uma fé, eu fui para aquele quarto naquela noite, ajoelhei ali, orei, sincero mesmo, sabe? Não foi uma religião, porque eu nunca tinha orado. Ali a senhora tirou o título de doutora, de todo o seu conhecimento da ciência. O ser humano necessitado de ajuda, né? Porque eu tinha tentado já medicamento, porque eu achava que o meu problema era bioquímico, era neurotransmissor. Não contei, porque eu achei que ia passar aquilo que tinha vindo sobre mim com 19 anos, achei que fosse passar com uma dor de dente na hora que a gente toma remédio, um analgésico, passou, mas não passou. 12 anos já que eu tava assim, né, Guilherme? 12 anos. 12 anos. Aí tentei ajuda com psicólogo, falei, não, vamos lá, vamos conversar, vamos dialogar, que eu não fiz tudo direitinho, só fui tomar remédio, eu era muito materialista, achava que não funcionou. Aí fui buscar ajuda com terapias alternativas, acupuntura, não funcionou. Então eu cheguei, eu ajoelhei ali naquela noite, eu já tinha tentado, na minha concepção, tudo, né? Por que não funcionou? Porque é espiritual. Nós não estamos aqui desmerecendo. Ninguém. A senhora é médica. Sim. De forma nenhuma. Traz bem-estar, né, bispo? Traz bem-estar, mas a senhora estava adoecida na alma. O que resolveu? Então, não era remédio, não era nenhum profissional da saúde que iria conseguir. Eu não precisava de uma funilaria, eu precisava mexer no motor. É importante, temos que ter aquele, né? É importante conversar, fazer é ótimo, né? A quem está precisando medicamentoso ali, urgente, me ajudou muito lá. Senão não tinha estabilizado, né? Uhum. Mas que resolveu. A cura mesmo veio através da fé. A senhora se humilhou a Deus, buscou como foi orientado. E depois a senhora veio até a igreja, Sim. né? A Igreja Universal. Isso.
Que foi assim, bispo, a partir dessa oração, aconteceu algo muito interessante dentro de mim. Na manhã seguinte eu amanheci muito leve, muito bem. E aí eu compartilhei com outros colegas. E aí me chegou a informação de rádios que eu nunca tinha ouvido falar. Era engraçado que em 2008 ninguém tinha ouvido falar. Eu era uma pessoa que não tinha ouvido falar de fazer oração em nome de Jesus. E eu não sabia das rádios, das igrejas. Né? Era a Rede Aleluia. E aí através da Rede Aleluia eu comecei a ir para os plantões ouvindo. Aí descobri que tinha reuniões de terça-feira e de sexta-feira que eram bem interessantes para o meu caso. E aí comecei. Na semana seguinte, saí do plantão e vim. Nunca aconteceu esse detalhe. Foi saindo do plantão da segunda noite, eu vim na terça de manhã, às 10 horas da manhã. A senhora não tinha preconceito? Tinha, bispo. Tanto que eu, assim, muito preconceito. Eu vim nessas reuniões de início ali, mas eu ficava só vigiando as sacolinhas, assim, a coleta, né, de ofertas. Então isso me atrapalhou. Me atrapalhou bem, bispo. Né? Atrasou aí. Mas aí eu pergunto à senhora, alguém obrigou a senhora a dar oferta, fazer votos? De maneira nenhuma, eram conceitos que, era um medo que vinha interior por aquilo que eu tinha tido de notícias e de informações de jornal, né, de televisão. Só sabe, né? E qual é a visão da senhora hoje da Igreja Universal? A visão que eu tenho que é um local de segurança, em que a palavra de Deus é pregada verdadeiramente, assim, versículo a versículo. É um local para que tem alguns colegas religiosos que falam, a Universal é superficial. Não, tem trabalhos muito profundos de meditação bíblica, trabalhos espirituais assim que Deus está dando agora nos últimos anos para essa igreja, que pelo amor de Deus, ninguém precisa fazer teologia, nada, é muito forte, muito lindo. E eu sou muito grata à Igreja Universal, que não quero de maneira alguma ficar, né, tô recebendo nada para isso, mas assim, muita gratidão mesmo. Gratidão porque o trabalho é muito sério, bíblico, verdadeiro, puro. Só gratidão. Hoje a senhora pode dizer que é uma médica, Patrícia feliz e a médica também? Com certeza, bispo, até no meio dessa pandemia. Então, na parte profissional como médica, acrescentou também? Acrescentou, bispo, porque aí a gente começa a olhar o ser humano não como uma máquina biológica, mas como um ser que tem um interior. A gente entende o que é a alma, porque a gente tem um encontro com a nossa alma, então a gente enxerga que ele tem uma alma, que ele precisa ser cuidado no nível da alma também. Então, mudou assim. Doutora, para terminar, e vamos ter outras oportunidades, porque a gente precisa da experiência da senhora, tanto o espiritual como o profissional, como médica. Como eu falei, não está sendo muito divulgado crianças, né? Então a gente precisa trazer à população esses cuidados que é necessário com a criança também. Cuidado, não deixe seu filho exposto, tanto que há um certo cuidado da parte do governo, vamos dizer, a Secretaria da Saúde, que nós também respeitamos, né? Da Secretaria da Saúde, que não está tendo aula, é um cuidado, né? Aqui na Igreja Universal não está tendo a EBI, né? Que é onde ficam as crianças, para proteger as nossas crianças, né? E nós vamos voltar a falar um pouco sobre as crianças. Eu queria que a senhora convidasse daqui a pouco os profissionais que estão assistindo a senhora, porque muitas pessoas ainda creem assim, as pessoas que vão até a Igreja Universal são aquelas pessoas que não têm um certo nível de estudo, né? E a senhora é médica, está aqui com a gente, né? Bom, Salmos 91, ele é maravilhoso, né? Todo ele é maravilhoso. Eu vou só citar 2 versículos, que diz o 10, Salmo 91, versículo 10 e 11, que diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Olha só, o que Deus está prometendo para você, seja médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem,
ou seja você uma dona de casa que está nos assistindo agora, né? Você que está nos assistindo, praga nenhuma chegará à tua tenda, que tenda é casa. Hoje são as nossas casas, nossos lares. Versículo 11 diz, porque aos seus anjos, olha só, hein? Aos seus anjos dará ordem. Olha a ordem que Deus vai dar agora, nesse momento. É muito forte. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Individualmente vai dizer, ó, guarda a doutora Patrícia, guarda o pastor Jonathan, guarda a dona Maria, o João, o Paulo, as crianças, a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Olha que promessa maravilhosa. Mas para que essa promessa aconteça na minha vida, eu tenho que crer nela. Eu tenho que crer nessa palavra. E aí entra a fé. Então, doutor, enfermeiros, técnico de enfermagem, recepcionista, o zelador, todos vocês são muito importantes. Mas não esqueça, para nos livrar dessa época de hoje, só Deus pode nos livrar. Só Deus. Faça como a doutora fez. Vá lá no seu, como é o nome, doutora, que chama lá? Conforto médico. Conforto médico. Visita lá o conforto médico. Não precisa demorar muito, não. Eu sei que o tempo de vocês são curtos. 3 minutos, 2 minutos, você se volta ali para Deus. E essa ordem Deus vai dar aos seus anjos, vai guardar você e a sua família. Vamos fazer uma oração, doutora Patrícia, por todos os profissionais, para a gente encerrar por hoje. E pelas mães profissionais, né? Que estão em casa ou aquelas que não estão podendo ir para casa. Meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe a todos os profissionais da área da saúde. E em especial, pelo Dia das Mães, eu peço, abençoa essa doutora que é mãe, essa enfermeira, técnica de enfermagem, essa equipe maravilhosa de pessoas que amam o seu próximo, que dá a sua vida para salvar outras vidas. Meu Deus, que o Senhor dê ordem aos teus anjos agora para guardar todos os profissionais da área da saúde. Todos eles, meu Pai. Aquele que é motorista de uma ambulância, aquele que está no SUS, aquele que estão na clínica, seja particular ou não, nos hospitais públicos, meu Pai, não importa. Dá ordem aos teus anjos e guarde a todos. Os seus familiares também, guarda suas crianças, os seus filhos. Agora, meu Deus, e aqueles que já estão nos hospitais, eu tenho a certeza que o Senhor vai curá-los. Eles vão sair de lá curados. Porque, meu Pai, em o nome de Jesus, eu peço que os anjos do Senhor vá visitar todas as crianças que estão nos hospitais, sejam adultos, sejam idosos, são vidas. Eu entrego todos nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Parabéns a todas as mães. Antes de terminar, doutora, qual o conselho que a senhora dá para esse profissional de saúde? O conselho que eu dou é: faça isso que o bispo falou, vá para o seu conforto, ore a Deus e depois vem para a Universidade da Fé. Nós já fomos para a universidade, conhecemos as maiores universidades do país, graças a Deus tivemos acesso a isso, colegas. Mas agora vem conhecer um pouco mais de Deus, vem estudar um pouco sobre Deus, vem conhecê-lo, vem aprender dele. É maravilhoso, tá bom? E você só tem a ganhar, hein? E olha, mesmo que venha assim como a doutora veio, desconfiado, olhando para os alforjes, né? Fica à vontade. Se quiser orar de olho aberto, ore de olho aberto. Quer deixar a carteira em casa, deixa a carteira em casa. Nós estamos aqui de braços abertos. Doutora, muito obrigado. Foi muito importante sua participação. Deus abençoe e até a próxima. Fica com Deus. Estamos vivendo um momento de pandemia no Maranhão e também no Brasil. E o governo do estado, através da Secretaria de Relações Institucionais,